E aí galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo. Hoje eu estou vindo aqui gravando esse vídeo para falar dos 3 anos das análises semanais, né, e do site Renda Fixa Prática. E tenho o propósito de gravar esse vídeo para falar um pouco mais sobre essas análises semanais. A gente chegou aí à análise 156, que é um instrumento importantíssimo para quem quer aprender sobre renda fixa, porque tem um histórico de 3 anos, né? Com vários indicadores, com gráficos e com um resumo de notícias que o Lisboa faz para a gente. E isso é extremamente importante para... Não há maneira melhor de aprender sobre o mercado financeiro senão acompanhando, né, na prática o que ocorre nas notícias, como é o reflexo disso no preço. Não há isso disponível de forma gratuita, como está disponível. Então é uma ferramenta que eu acho que é maravilhosa. Eu queria ter tido isso aí quando eu comecei minha jornada de aprendizado aí sobre mercado financeiro e principalmente sobre renda fixa, porque as discussões são tão rasas e carecem desses instrumentos que são, para mim, importantíssimos. E mais do que nunca, gratuito. Então está bem organizado, tem um histórico de 156 semanas, então são 3 anos aí trazendo números e discorrendo sobre especificamente a renda fixa. Eu já fiz um artigo quando fez um ano, explicando cada item daquele que eu acompanho. Eu resolvi fazer o vídeo explicando cada item desse. E uma coisa que eu acho importante, né, alguns de vocês podem ter dúvida, dependendo do nível, né, que está aí no estudo sobre mercado financeiro, e principalmente sobre renda fixa. Se for mais básico, vai ter muita dúvida. Mas eu acho que, assim, apesar dessas dúvidas existirem, é um instrumento que vai ser importante para despertar interesse, para despertar curiosidade e buscar essas informações que saem em outras fontes, né? Tem muito material que fala sobre renda fixa de forma superficial, então entendo que as análises semanais até requerem um conhecimento intermediário, vamos dizer assim. Ele é muito consumida por assessores de investimento, planejadores, para quem já faz já é investidor de renda fixa. Mas você que é investidor, está iniciando, está querendo aprender sobre renda fixa, também é muito útil. Até mesmo para despertar interesse e já ter um material pronto, né, de como, já trazendo a visão de como os grandes gestores, né, os grandes administradores de carteiras de renda fixa fazem. Ali é o CERN, né? Quem está chegando aqui agora e tem dúvida, lá no site do Renda Fixa Prática tem um artigo lá que eu escrevi, o título é Onde Estudar Renda Fixa, né? Então tem tudo lá que eu acredito que é o mais importante saber sobre renda fixa, com cursos, com instrucional sobre cada entidade daquela, né? CVM, eu cito Banco Central, Tesouro Direto, o próprio Tesouro, que traz materiais muito interessantes, a Ambima, que é a grande fomentadora aí da renda fixa, né? A instituição que é responsável por definir os preços dos títulos públicos, das carteiras dos grandes bancos, dos fundos de pensão e dos fundos de investimento. E, enfim, então eu estou aqui comemorando, de certa forma, esses 3 anos e gravando esse vídeo que vai dar continuidade aí daqui a pouco, com instruções sobre por que é importante, né, cada item daquele, onde que eu busco esses itens, enfim. E vale lembrar que, assim, é a melhor maneira de se aprender acompanhando o mercado, e o nome do site Renda Fixa Prática não tem prática no nome, não é à toa, porque eu quero trazer essa visão dos grandes gestores para qualquer investidor que queira aprender sobre renda fixa. Forte abraço a todos, fiquem com o resto do vídeo aí, curtam, comentem, mandem suas dúvidas, eu respondo todos os canais, seja ele as redes sociais, os e-mails que eu recebo. E saúde e paz a todos, e mais um forte abraço aí. Então, galera, a gente segue aqui com o site do Renda Fixa Prática. Então, a gente tem um conteúdo vasto aqui de materiais interessantes para renda fixa. E como comemoração aí desses 3 anos, conforme eu já disse, eu vou falar aqui do relatório semanal
né, que a gente cumpriu aí com 156 semanas, né, o que dão 3 anos aí contando contagem por semana. Então, um conteúdo vasto aí de análise. Então, uma ferramenta, como eu já disse, altamente útil, né, para quem quer aprender renda fixa, né, acompanhando o mercado, que eu acho que é a melhor maneira. Depois de um embasamento teórico, né, através de livros, e estudando cada ativo de renda fixa, nada mais importante do que semanalmente você acessar um relatório, um comentário de mercado, acompanhamento de alguns números, né, que são importantes para a renda fixa. Então a gente tem um histórico aqui bem interessante. São 157, né? Eu já atualizei recentemente mais umas depois desses 3 anos. E assim a gente vai seguir cumprindo aí com esse cronograma semanal com essas análises, tá? O conteúdo das análises é bem interessante, então eu tenho o resumo, eu coloco curvas, né, usando até os papéis do Tesouro, né, curvas prefixadas, curva de IPCA. Também trago o histórico de taxa do Tesouro Direto, com rendimentos históricos, com volatilidade. Vocês vão ver quando a gente entrar aqui em cada análise. Então, é um ferramental bem grande, né? Bem completo, vamos dizer assim, único no mercado. Você não tem nem as grandes casas com uma análise semanal assim tão criteriosa, com tantos números e com foco educacional, né? Que é ajudar a desmistificar a renda fixa, que esse é o grande propósito aí do site, né? Conforme a gente bem sabe. Então, vamos acessar aqui, vamos acessar a análise, né, 156, que foi quando completou aí os 3 anos. Então, a gente vai discorrer sobre esse conteúdo, por que é importante eu acompanhar todos esses números. Eu escrevi quando fez 1 ano, eu escrevi um artigo sobre, né, cada item desse que eu acompanho. Então, as dúvidas vocês podem sanar clicando nesse link aqui. Então, aqui já discorre cada item desse, né, as mudanças que a gente fez ao longo do tempo aí, com um relatório. Vou falar um pouquinho, eu retomo aqui, mas aqui já tem escrito cada item, né? Eu marquei bem, por exemplo, esse que traz as características, que eu acho importantíssimo para quem vai tomar a decisão de fazer um investimento na renda fixa, né? Então, eu discorro aqui o que é duration, o que é modify duration, né? Duration modificada, DV1, que tem tudo descrito aqui, tá? O dólar duration. Tem o PV1 também, que é em termos de valor. A vol de 21 dias. Enfim, eu discorro aqui sobre cada item. Nas análises semanais, eu também divulgo aqui aquele vídeo de curvas, em que eu coloco das 2 semanas, semana anterior e atual da análise, que vocês podem estar numa tela só já comparando o que tinha de trajetória do CDI na semana do dia 8 e agora na semana do dia 16. Então sempre vai ter vão ter 2 semanas aqui, justamente para vocês acompanharem os movimentos nas curvas, né? A periodicidade semanal eu acho que é razoável para quem está estudando, quem está aprendendo. Os gestores acompanham isso diariamente, até intradiariamente. Mas essa captura do que o mercado está colocando para a trajetória é importantíssimo, porque é assim que os gestores fazem e comparam com seus cenários próprios, né? Quem não acompanha essa série minha lá, eu também já estou há 1 ano atualizando, trago os números de toda sexta-feira, e é outra maneira bem importante para vocês aprenderem a fazer a tomada de decisão da renda fixa, né? Um dos 3 caminhos. Enfim, então a análise semanal ela começa com isso, né? Como bem vocês sabem, eu faço um resumo dos noticiosos que o meu caro amigo
José Luiz Gomes Lisboa, companheiro aí do Renda Fixa Prática, ele faz esse resumo para mim, ele captura, né, as principais notícias só e pega aquelas que são mais importantes para a renda fixa. Então ele faz um filtro muito interessante, um resumo bem legal. E além disso ele também atualiza dois gráficos. Ele traz aqui o relatório Focus dos intervalos, né, do período que a gente está analisando, e também uma tabelinha aqui com os preços de ajuste, com as taxas de ajuste do DI, de vários vértices, né? E aqui embaixo a gente mostra a diferença em taxa e a variação em preço. Aqui considerando uma posição, né, comprada em PU, então fechamento de 10 pontos faz com que esse derivativo futuro aqui renda em torno de, rendeu quase 1% em uma semana, 0,89, a variação no preço dele. Então, é uma forma rápida, né, e visual de você acompanhar os movimentos no período, né? O período majoritariamente aqui em questão foi um fechamento de taxa. Então, ele captura lá o que justificou, o que o mercado colocou como justificativa para esse fechamento. Então, pega lá as notícias que fizeram com que deram apoio a esse fechamento. Ao longo do tempo tem notícias que fazem subir, que fazem cair, e no final do período, né, existe um movimento que é preponderante, né? Então ele coloca-se tudo aqui que durante a semana fez subir, fez cair, porque não necessariamente ao longo do tempo, né, acontecem esses 5 dias úteis, vamos dizer assim, entre uma sexta-feira e outra, né, tem a volatilidade, né, os preços sobem e caem, né, por conta da variação das taxas. Então ele faz um resumo bem focado e ainda traz os principais, né, a principal agenda para a semana seguinte, né, aquilo que é mais importante para a renda fixa. Então, Lisboa está nessa empreitada comigo aí. E desse noticioso que ele monta nesse resumo, eu escrevo aqui um highlights, né, um resuminho, para ter um briefing, né, da semana. Isso aí é linkar notícia com movimento de preço. É basicamente o que a maioria dos gestores fazem, tanto de renda fixa, renda variável, enfim. Então, para quem quer aprender a leitura histórica dessas análises semanais, é muito importante. Então agora a gente vai falar um pouco de cada tela, cada telinha dessa. Lembrando que tem sempre o link aqui para vocês estarem tirando dúvidas, né? Então essa tela já é uma tela mais nova do que está lá aqui no artigo que resume, traz as explicações sobre cada item. Mas aqui dá para a gente, basicamente o que mudou foi esses círculos aqui, que eu botei um círculo mais moderno. Mas o que eu trago? Eu trago o CDI, né, do período, né? Esse CDI Selic, essa trajetória, ela só se modifica, né, com o cupom que define, né, 8 vezes por ano, o nível de taxa da Selic meta, que é o parâmetro que vai definir o CDI e o Selic. O CDI e Selic hoje está igual, também tem um artigo no site aí que fala sobre isso, né? Tem o link aqui, qual a diferença entre Selic, taxa Selic e taxa CDI. Hoje não há diferença. Então a Selic meta é definida, sei lá, 6,50, que é o que estava no nível quando eu escrevi aqui. 10 pontos abaixo vai estar a taxa Selic e taxa CDI. Taxa Selic e taxa CDI, elas são referendadas na Selic meta, que é Selic meta é a taxa que o Banco Central define 8 vezes por ano, né, essa trajetória. Corta, coloca, aumenta. Isso aí fazendo política monetária, né, que é de responsabilidade do Banco Central, que tem como principal norte, né, a questão da inflação, que é medida pelo IPCA. Beleza? Só isso já vale uma aula, né? Mas vamos continuar aqui. Além disso, outro número importante que eu acho que deve ser acompanhado é o VNA do IPCA, que é onde está a parte de IPCA das NTNBs, né, do Tesouro IPCA. Então, o andamento o comportamento desse VNA é que define a parte de IPCA do preço do papel. Então, ao longo da semana também,
as projeções mudam, né? O número de IPCA muda, as coletas que definem esse número influenciam diretamente esse número aqui do IPCA. O que eu trago aqui? Eu trago basicamente quanto que valorizou, né, em termos de VNA de uma semana para outra, e quanto que a projeção ou o fechamento vai estar sendo corrigido entre uma semana e outra. Então, essa semana aqui, do dia 16, o VNA passou a andar a 0,78, houve uma alta de 0,25. Lembrando que isso aqui, quem está posicionado na NTNB, é a parte pós do papel, então quanto mais maior andar isso, né, maior preço vai ter a NTNB olhando só o aspecto do IPCA-VNA, né? Aqui eu trago o IGPM, é o mesmo olhar, que é o que corrige aí as NTNCs, né, o Tesouro, o IGPM, que não é mais emitido, mas eu deixo aqui que é um parâmetro importante de ser acompanhado, e até porque, por ser uma inflação de atacado, acaba sendo um item que tem que ser acompanhado por conta dos reflexos que podem ocorrer no IPCA, que é o número oficial aí, né, que corrige as NTNBs, que é o número, que é o parâmetro de inflação que o cupom acompanha, né, para fazer a política monetária. Então tem as duas curvas aqui, uma curva pré, aí eu tenho um andamento de uma semana para o outro com esse reloginho aqui, esse velocímetro. Então pré 22, 23, 26 e tem aqui abriu 7 pontos, essa parte em vermelho é vermelho, não é à toa, porque é uma abertura de taxa de uma semana para outra. Tem reflexo negativo no preço, né, indica uma queda no preço, né, de um período para outro, e um fechamento na taxa, né, de uma semana para outra tem um aspecto positivo no preço, porque fechamento de taxa faz com que o preço suba, né? Então existe uma relação inversa entre preço e taxa aí, por conta da própria matemática de precificação. Quem não entende isso, o ideal é estudar um pouquinho de preço, né, de como é que se forma o preço dos ativos de renda fixa, no caso aqui os pré-fixados. O Tesouro tem um curso muito bom lá, eu tenho os links aí no Quem Sou. Também tem um artigo interessante sobre onde estudar renda fixa, que é relevante que vocês acompanhem. Então, as duas curvas estão aqui, curva pré, que é de juros nominais, né, os pré-fixados, e os juros reais, né, que é as NTNBs, que é a Tesouro e IPCA, né, que tem o VNA mais uma taxinha aí acima ou abaixo, a depender, né, porque a gente tem também juros reais negativos aí em alguns períodos, que eu já escrevi alguns artigos sobre isso, já demonstrei, né, principalmente quando eu falo sobre inflação implícita. Estou colocando várias coisas aqui, várias chamadas, né, até para vocês irem despertando interesse e irem estudando. E qualquer dúvida, não deixem de comentar no site, mandar e-mail, enfim, eu respondo todos os canais acessados, tá? A parte de baixo aqui eu trago alguns números que têm reflexo na renda fixa e são importantes acompanhar. No caso aqui, o principal juro internacional para que a gente deve acompanhar é o juro americano, então aberturas muito fortes ou fechamentos aqui sempre trazem reflexo nos nossos juros, né, por causa da própria migração de capital que existe, que é normal, né, os investidores internacionais têm força grande aqui, né, tem uma parcela importante na nossa dívida, então quando a taxa sobe lá, eles podem sair capital aqui, né, vender os ativos de renda fixa aqui para comprar lá e vice-versa, tá? Então, os juros internacionais são importantes de serem acompanhados e o principal deles é o juro americano. O câmbio também tem reflexo importante, né, na curva. Quando o câmbio sobe muito, é indicativo de risco. Então, o próprio Lisboa já semanalmente fala sobre o câmbio, porque ele para a nossa economia, é um indicador importante de saúde, é um indicador que tem reflexo na renda fixa e que deve ser acompanhado. As bolsas também não podem deixar de ser acompanhadas, né? Porque não deixam de ser, nunca deixa de ser uma custo de oportunidade, um outro viés de investimento. Então, é normal em alguns períodos, né, a taxa de juros estar muito baixa aqui, ter migração para a renda variável, né, para as bolsas, então esse número é importante ser acompanhado. E duas variáveis de risco muito importantes que eu acompanho é o CDS de 5 anos
que é o Credit Default Swap, né, que seria os juros, que é um indicativo de risco para a renda fixa com relação à quantidade de pontos, né, que está acima do risk-free, vamos dizer assim, dos juros americanos. Então, esse 173 aqui, na verdade, é 1,73 em termos de taxa. Essas explicações mais detalhadas a gente tem aqui. Ó. Explico aqui o que é o VIX, que é outro indicador que eu acabei não falando de risco, mas é um derivativo é um índice que é baseado no derivativo de opções, né? Então ele é calculado qualquer indicação de alta, né, no preço das opções, ele reflete aqui, então acaba sendo um número importante de ser acompanhado. Então eu trago aqui o que é o VIX, o que é o CDS, então, e por que que esses números são importantes de serem acompanhados. O VIX é muito acompanhado pela renda variável, né, até chamado de índice de medo. O CDS tem mais a ver com a renda fixa, né? O contrato de CDS, de certa forma, é um contrato de seguro em cima das obrigações. E quando esse número sobe muito, né, eleva o patamar, traz a indicação que o nível de risco daquele país, né, que está sendo acompanhado, que no caso ali é o CDS de 5 anos do Brasil, traz a percepção de aumento de risco. Então, são números que devem ser acompanhados na renda fixa e eu sempre coloco eles aqui semanalmente. Então, você tem numa tela só um resumo visual interessante, né, que vai auxiliar na tomada de decisão de quem quer investir, mas principalmente, no caso aqui do renda fixa prática, ele é usado para o ensinamento, né, para vocês tomarem as condições de mercado e tentar tirar conclusões, tentar fazer links com os estudos que vocês fazem sobre renda fixa. Beleza? Então, vamos para mais uma parte, vamos falar sobre as curvas de juros, que é outro indicador extremamente importante. Eu construo essas curvas de juros tomando como parâmetro as taxas do Tesouro Direto. E eu tomo lá como parâmetro as taxas de compra que estão sendo divulgadas. Então, eu tenho 4 curvas aqui, que são construídas com as máximas de 12 meses para cada vencimento, que estão aqui embaixo. A vermelhinha são as mínimas de cada vencimento. Eu tenho a curva do ano, que é a curva de 30 do 12, e tem a curva da semana, que no caso aqui foi a curva de 16 do 7. Então percebam que nessa semana aqui a gente podemos observar que as taxas estão muito próximas das máximas de 12 meses. As mínimas estão aqui embaixo e a do ano está aqui. Então percebe-se que ao longo do ano as taxas subiram fortemente. E isso vai se refletir nos preços. Se a gente for ver no ano, os ativos pré-fixados não estão com uma rentabilidade boa. Muito por conta de que, no começo do ano, essas emissões estavam sendo feitas em torno de 5 e 6. Agora, por exemplo, em janeiro 25, está lá sendo emitido a 8,46. Então, quase 300 pontos base, e essa alta traz impacto no preço. A mesma coisa, eu construo as curvas de IPCA. Então, tem os vértices aqui, né, os vencimentos, aqui as taxas, e a mesma sistemática. Máxima de 12 meses, mínimo, a curva de 30 do 12 e onde está o patamar de agora da semana. Perceba que assim como o nominal, o prefixado, o juros real, né, o Tesouro PCA também está próximo das máximas. Não no mesmo nível que o nominal, que o prefixado, que está um pouco abaixo aqui das máximas, por exemplo, do Tesouro IPCA 45 com juros, enfim. Então, é outro indicador que é importante de ser acompanhado, que graficamente eu tenho uma visão dos níveis de taxa, né, ao longo de alguns períodos relevantes. Esse outro gráfico que eu atualizo semanalmente é o gráfico que mostra a relação entre risco e retorno dos últimos 21 dias úteis. Esse gráfico é mutável, ele compara o preço de 16 com 21 dias úteis atrás,
Nesse retrato aqui, o ativo que mais rendeu foi o PCA principal 45, com rendimento maior, com risco pior. Então, aquela relação de risco e retorno, aqui ela é demonstrada, né, a cada período analisado. E é muito comum, vocês vão perceber que os ativos que rendem mais têm um risco maior. Tem uma variação de preço, no caso aqui, o risco, estou falando de vol 21 dias, né, de variação no preço, né, aliás, variação na rentabilidade diária dos últimos 21 dias úteis. Então, percebam que o principal 45 nesse período teve um risco muito maior, inclusive com a bolsa, que o dólar. E tem os principais ativos de renda fixa aqui, né, tanto pré, Selic e IPCA, né, Tesouro IPCA. Então, traz um panorama, um retrato interessante que leva à conclusão de quem acompanha de como é o comportamento como é a relação de retorno e risco, né? Também dos ativos de renda fixa. Esse quadro é mutante. Aqui é uma tabela grande que traz informações extremamente relevantes. É um quadro que eu acho que tem mais completo, né? E é difícil vocês encontrarem isso para nem o site do Tesouro traz uma tabela tão completa. Então eu tenho vários períodos aqui analisados. Cliquei para aumentar aqui, tenho vários períodos analisados. Aumentei. Tem para vários períodos, então semana, dia, mês, 12 meses, 24 meses e desde a emissão de vários ativos de renda fixa e também de renda variável, né? Que é o caso da bolsa e do dólar. Vou voltar aqui que eu tenho dificuldade de manipular. Isso aqui vocês podem baixar. Se clicar direito, copiar a imagem ou salvar como, vocês podem ir para um editor de imagem, e vai ter uma manipulação mais fácil do que aqui pelo browser, né? pelo Google Chrome ou Firefox, a Internet Explorer que vocês estejam usando. Mas eu tenho aqui os vários períodos, tem desde a emissão, desde quando o papel começou a ser emitido pelo Tesouro, e as várias rentabilidades. Então, como eu disse aí no ano, os ativos pré-fixados, a gente pode ver aqui que estão rentabilidade negativa. Então, esse aqui que era emitido a 4,36, que é vamos tomar como exemplo aqui o janeiro 25, por exemplo. Ele, no começo do ano, estava sendo emitido a 5,89, agora está 8,78. Então, em termos de preço, ele está tendo uma rentabilidade negativa de 5%, bem relevante, né? O que dá aí 291% do negativo do CDI, então 2 vezes mais baixo que o CDI, né? O CDI no período tem aqui em cima, está 1,71. E em termos de volatilidade, né, vol 252, que seria pegar toda a rentabilidade diária desse ativo, né, ver o desvio padrão dele, multiplicar pela raiz de 252, né, anualizar isso, então traz um número de 14%. Ele, por si só, não é uma informação que, a princípio, o usuário não entende, mas se você pode tomar como parâmetro a bolsa aqui, ó, o dólar, por exemplo, no ano está com a vol de 20, a bolsa 40. Então, um ativo de renda fixa de prazo mediano está com a metade da volatilidade quase do dólar. Se pegar uma principal 45, que é o ativo mais longo, e a duration maior por conta disso tem uma variação de rentabilidade muito forte, né, diária, então ele está em 40, é até maior do que o da bolsa. Vocês vão ver que isso não é incomum em vários períodos, a vol da principal 45 ser maior do que a da bolsa e do dólar. Então aqui é uma tabela bem completa. Deixa eu tentar aumentar aqui de novo. Ela traz a taxa do período, né? Taxa do começo do período, a rentabilidade no período, a rentabilidade em relação ao CDI e a vol.
Então, tem numa tabela só o nível de taxa que estava lá atrás, quanto que está rendendo, né? Negativo ou positivo. Então, são informações relevantes. Eu gosto muito dessa, desde o início aqui, que é a desde a emissão. Por exemplo, esse janeiro 25 começou a ser emitido em 2018. 2018. É essa linha aqui, ó. Está rendendo desde a emissão até hoje 43%. O CDI no mesmo período, 17%. Então, bem acima do CDI. Então, um indicativo legal que, assim, no longo prazo, por conta do próprio risco que o ativo tem em relação ao CDI, você vai ver que é comum que as rentabilidades, desde a emissão desses ativos, são superiores ao CDI. Tá? A maioria dos ativos de pré-fixado, indexado IPCA, por exemplo, vão ter rentabilidades superiores. Essa aqui que começou agora em 2020 ainda está negativo, está abaixo do CDI. Mas vocês vão ver que ao longo do tempo, por conta da própria dinâmica dos juros compostos, isso vai se mudar, vai acumulando fortemente nesses ativos de risco e acaba superando o CDI. Eu tenho aqui, vamos pegar como exemplo o principal 45, por exemplo, que é um ativo muito nervoso. Ela, desde a emissão de 2017 até hoje, rendeu 101%, né? Dobrou de preço, vamos dizer assim. Quem investiu R$ 1.000 hoje tem 2.000. E o CDI no período rendeu 27%. Aqui o 35.400. Então, é muito importante o acompanhamento desses ativos, né? De vocês acompanharem desde a emissão, para vocês vão perceber que no longo prazo a renda fixa, comprar ativos de renda fixa, né? Ter isso na carteira, traz bons rendimentos com riscos condizentes, né? E mesmo que não seja ativo, né, comprando e vendendo ao longo do período, aproveitando as oportunidades, eles levando a vencimento, né, carregando por longos períodos, eles são relevantes, são importantes, devem ser acompanhados. E essa tabela te dá esse indicativo, tá? Eu atualizo ela semanalmente, então acompanhe, acompanhe muito, sempre que puderem. Essa tabela, que eu nomeei de características do Tesouro Direto, ela traz um resumo, né, de números importantes e métricas de risco, vamos dizer, por assim dizer, e rentabilidade que vão ajudar na tomada de decisão dos caminhos de renda fixa, né, dos ativos de renda fixa. Então, eu tenho os principais ativos do Tesouro, nível de taxa de compra que o Tesouro está oferecendo, preço, a duration, né, que é o prazo em dias úteis, né, até o vencimento, considerando os papéis que pagam fluxo intermediário. Modified Duration, que basicamente é para variação de um ponto na taxa, quanto que esse ativo perde em termos em termos percentuais, né? O DV ano, que aqui é o dólar duration, que é a mesma sistemática, só que em nível de preço, eu perco R$ 2 no preço, 5 no preço, 7 no preço. Percebo que quanto maior duration do ativo, a variação de um ponto tem um impacto muito maior, por conta do próprio desconto que ocorre na precificação desse ativo. E percebam que esses ativos têm a volatilidade maior. Então é tudo muito linkado. Duration mais longa, indicativo de risco maior, consequentemente Modified Duration, né, com impacto maior, dólar duration, dólar DV1, né, com impacto maior. E aqui eu tenho uma tabela das rentabilidades de vários períodos em dias úteis, né, 21 dias, quase um mês, 6 meses e um ano. Então você tem um parâmetro aí de quanto que o ativo rendeu ao longo de vários períodos. Percebam esse principal 45, que em 12 meses está rendendo 8,10, bem mais do que o 1,70 ali de um tesouro Selic, né? Mas ele tem uma vol muito maior, vai ter períodos que vai ter rentabilidade negativa, por exemplo, se eu considerar os últimos 6 meses, ele está perdendo 4%.
Então, o que que eu tenho aqui? Um retrato bem interessante que vai auxiliar na tomada de decisão. Esses indicadores eu tenho aqui no artigo, que eu falei com vocês que tem um linkzinho aqui, né? Tem espalhado ao longo do, do análise semanal, que você acessa ele por aqui, ó, dúvidas quanto a esse relatório. Então, eu já escrevi esse artigo há um tempo. Então, vamos voltar aqui. Então, essa tabelinha é extremamente importante. Então, uma dúvida maior, eu tenho cada item desse descrito aqui, tá? O que é o duration, o que é modify duration, tem aqui embaixo a explicação, certo? Então, div 1, né, dollar duration, mostra a variação em termos financeiros de um ponto na taxa, né? No caso aqui de alta de um ponto, tem as rentabilidades, enfim. Essa tabelinha é extremamente importante antes de vocês tomarem a decisão, dar uma olhada, que aqui eu já tenho um parâmetro de risco, né, de se a taxa subir um ponto, quanto que esse papel perde, né, num dia, né, no caso aqui de um dia para o outro. Então já tem uma noção de que já tem um indicativo que a 45 é bem mais arriscada que um papel janeiro 23 prefixado, né, em relação ao principal 45. 368 de duration para 5.986 de duration, né, até 2045. Hoje eu estou gravando esse vídeo em 2021, então é tempo pra caramba, né? 24 anos aí até o vencimento. Esse quadro aqui é só um resumo do que já foi mostrado lá em cima, que é o desvio padrão anualizado. Eu tenho esse número aqui em várias tabelas lá em cima, inclusive aqui, né? Então, o principal 45 que tem 22,57, né, conforme está ali em cima, no período analisado é bem acima da bolsa e do dólar. Então, quer dizer o quê? Que nesse período a rentabilidade da principal 45 variou de forma mais forte, né? De forma mais intensa que o IBOV, né? Que é a bolsa, que é o índice da bolsa, e que o próprio dólar. Então, é uma forma rápida, visual, de você comparar os riscos de cada ativo, né? Que tem muito a ver com a duration, né? Tem muito a ver com o vencimento do ativo. Então, é só mais um indicador visual. Essa tabelinha colorida, que é muito relevante, muito importante ser acompanhada, ela traz o quê? Eu já até atualizei ela para uma tabela melhor. Vou voltar aqui para a análise de 2000. Essa edição 157 eu dei uma atualizada nela. Vamos abri-la aqui. Mas ela é o que eu chamo de quadro colorido, né? Que basicamente traz a rentabilidade mensal de vários ativos de renda fixa, bolsa e dólar, e poupança. E através da identificação visual eu consigo saber, né, o que venceu, o que rendeu mais. Ela está ordenada, é um ranking, perceba? O que rendeu mais, o que rendeu menos naquele mês. E através das cores eu consigo rapidamente observar que a bolsa aqui em setembro de 19 foi a quarta, mas em dezembro ela rendeu, foi o ativo que mais rendeu dentre os analisados. Vamos ver uma tabela mais nova aqui. Eu estou em julho de 2021, então eu tenho aqui ela atualizada. O ideal é dar uma aumentadinha aqui. Vai ficar maior. Deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar a gente. Então eu tenho aqui ao longo de 12 meses, a rentabilidade mensal. Tenho aqui no ano que está rendendo mais, que é o IGPM, aquele índice de inflação. Então NTNC, Tesouro e IGPM, o ativo dentre os analisados, rendeu até mais do que a Bolsa, o que mostra aqui como a inflação acelerou no período. Rendeu quase o dobro do que está rendendo a Bolsa no ano, 5%. Em 12 meses, né, um recorte histórico temporal móvel, né, ele também superou a Bolsa aqui. Então, eu tenho todos os ativos acompanhados aqui no período longo e tem mensal. Qual o legal desse gráfico aqui? Se você pegar, observar o dólar, você vai ver que ele alterna entre os que mais renderam e entre os que menos renderam. Então, isso aqui já revela como esse ativo balança, né, como ele é arriscado.
Então, de forma visual, vocês vão ver que o vermelhinho, que é o Ibov, e o pretinho, que é o dólar, eles se alternam dentro desse ranking de 16, 17 ativos. Olha a alternância de rentabilidade. Bem relevante, né? Outro ativo que vocês podem observar aqui, que é esse verde mais escuro, que é o IPCA 45, que tem a volatilidade, né, o risco parecido com bolsa e dólar, ele também se altera. Percebam que em 2, 3, 4 meses ele foi o ativo que mais rendeu. A bolsa, o dólar também, 4 que foi mais vendeu, a bolsa aqui em maio e novembro 20. Se você olhar na parte de baixo, os piores, você vai ver que ele também aqui ele rendeu menos 10, menos 12, isso veio um ativo de renda fixa, o principal 45, menos 3, então ele também sofre no período. E no ano aqui, ó, é o pior ativo, dentre esses analisados, menos 9% no período. Você tem a poupança aqui nova rendendo 1,12, né, desses 6 meses praticamente. O Tesouro TMS 1,60, né, CDI 1,80, um pouco acima. A TMS está rendendo menos que o CDI, já que Selic e CDI é a mesma coisa, mas isso aqui é por conta do deságio, né? O deságio no período ainda, no caso dos preços do Tesouro, teve um movimento ruim, né? Então ele está rendendo menos que a própria TMS, que o próprio CDI. É só entender um pouco da precificação do ativo. Então, esse quadro aqui ele traz um resumo rápido, prático, para vocês observarem como é que se movimentam os ativos de renda fixa, principalmente, mas isso vale para qualquer ativo. Eu coloco 2 aqui para serem acompanhados, que é o Ibov e o dólar. Eu não coloco mais ativos sem ser o de renda fixa, porque o propósito do renda fixa praxe é desmistificar a renda fixa, que tem pouca gente que quer levar a discussão, que quer ensinar a renda fixa de forma efetiva, né, profissional, e eu acabo, se eu colocar ativo demais aqui, vai poluir. Acho que 2 parâmetros, né? A gente tem os 3 grandes investimentos, que é bolsa, de renda variável, o câmbio, moeda, que a gente traz o dólar, e a renda fixa, eu trago vários ativos de renda fixa dos 3 caminhos. A gente só tem 3 caminhos na renda fixa. Ou você compra um ativo indexado ao IPCA, ou prefixado, ou indexado ao Selic CDI, né? Então, são só 3 caminhos na renda fixa para se investir e milhares, né, grande parte, muitos veículos. Mas primariamente se faz análise dos caminhos para depois se falar dos veículos. Aí é Tesouro Direto, debenture, LCI, LCA, enfim. A renda fixa, né, tem diversos veículos, mas todos eles só percorrem 3 caminhos. Beleza, galera? Eu fico por aqui, deixo aqui meu agradecimento por todo esse tempo, né, que vocês vêm comigo no estudo da renda fixa, né? E queria deixar bem claro que isso é um instrumento extremamente importante, essas análises semanais, e que devem ser sempre acompanhados. Quem quer aprender, quem quer investir em renda fixa, uma vez por mês ou semanalmente, dá uma olhada nesse relatório, assina a minha mail list, né, vai poder receber os alertas. Todas as redes sociais também, a gente tem os links aqui, não deixem de ir lá e entrar, né, acessar. Todas elas, meu LinkedIn está aqui pessoal, tem o Facebook, todas elas de certa forma eu tenho atividade, eu sou mais ativo aqui no LinkedIn, no Instagram, tenho os vídeos lá, o Twitter não atuo tanto, mas eu tenho lá também, eu divulgo aqui as análises semanais, eu tenho o Facebook aqui, que eu acabei optando por acessar menos, mas também divulgo aqui as análises semanais. Aqui o LinkedIn é onde eu sou mais ativo. Posso passar aqui. Deixa eu abrir direto que já está salvo aqui. Eu tenho que me reconectar com o LinkedIn, que caiu aqui a conexão. Mas enfim, o link está lá. O Instagram também.
meu canal aqui do Renda Fixa Prática, como vocês podem ver, tem as playlists lá com com as instruções sobre o uso das planilhas e tem os vídeos semanais que eu divulgo aqui das curvas. Só passando para divulgar, acabou que o vídeo está ficando longo, mas o propósito dele é falar das análises semanais, comemorar esse tempo, a gente está junto aí, e agradecer a toda a audiência e ressaltar a importância desse instrumento. Beleza? Forte abraço a todos, saúde e paz.